vivos! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Hoje o tema do vídeo é o quê? Vampiros! E eu vou começar a falar sobre as curiosidades do mundo dos vampiros. A primeira curiosidade é que um vampiro sempre morre com uma estaca atravessada no seu corpo. Uma estaca de madeira, né? Porque hoje em dia tem de plástico. Tem que ser de madeira. Ele também morre com balas de prata. Também morre... Não, ele não morre. Ele tem alergia mortal a alho. Quase mortal. Ele tem alergia a alho. Vou simplificar mais. Ele tem alergia a alho. Não entendo por quê. Alho é tão gostoso. E ele também tem alergia a sol. E pode inclusive morrer devido às queimaduras do sol muito intensas. A não ser que você seja o Edward, porque senão você brilha. Que é bastante interessante. Só que não. Então, vamos continuar. Aonde que surge a lenda dos vampiros? Bem, a lenda dos vampiros, ela surge ali no início do século XVIII, com a invasão do Império Otomano no Império Romano-Germânico. Ou seja, qual é a região onde que essa lenda vai surgir? Ali na Áustria e Hungria é que essa lenda surge. Basicamente, quando o Império Otomano ataca, já se existe a lenda de bruxas, de fantasmas, de dinossauro. Não, tô brincando, eles nem sabem de dinossauro, eu acho. Já existe a lenda aí, né, dessas divindades. E o que acontece? Os demônios também e tal. O primeiro relatório onde se usa a palavra vampiro foi em 1725, que foi um relatório de um desses médicos ali desse império. Eles foram atacados pelos otomanos e esse médico resolveu fazer um relatório. Esse império aí germânico, eslavo, austríaco, eles ganham a guerra perante os otomanos, então eles ganham várias regiões ali dessa região ali da Sérvia e tal. Quando eles chegam lá, eles se deparam com uma cultura onde várias pessoas falam sobre relatos de pessoas que após a morte iria lá e sugava o sangue da galera, entendeu? Então era muito relato sobre isso, né? Então era uma cultura assim bizarra, né? Os sérvios são meio estranhos. Bem, no relatório desse médico, o que ele fala? O que ele apresenta? Ele apresenta que no período de 8 dias, um homem chamado Peter, ele matou 9 pessoas. O curioso nesse caso é que ele já estava morto há 10 semanas. Isso mesmo, ele já estava morto há 10 semanas. Aí ele manda esse relatório lá pra Viena, né? Aí o cara lá de Viena, o imperador de Viena, falou bem assim: ô meu filho, vai aí e faz a autópsia desse cara aí e me fala como é que tá. Aí o médico vai lá e faz a autópsia. Aí ele percebe que o cadáver, ele tá com sangue fresco nas bocas, tem a pele rosada, e é isso aí, né? E como é que chegou no embasamento que foi o Peter que matou? Galera, vizinho, né? Vizinho é fofoqueiro. Vizinho é fofoqueiro desde a idade... Desde o período paleolítico, sei lá, paleolítico. Vizinho é fofoqueiro desde aquela época. Entendeu? Aí os fofoqueiros lá da Sérvia falaram: vi Peter saindo do cadáver e indo lá matar a galera. Tu vai falar é mentira? Aí mas naquela época você não tem tanto conhecimento, não vai, né? Você nem reclama, se você falar é verdade. E aí, bem, tava mudando de posição. E aí, o que aconteceu? Tinha um cara lá que se chamava, vou falar o nome dele, mas parece framboesa o nome dele. Sempre quando eu vejo o nome dele, fala framboesa. O nome desse austríaco que acompanhou o procedimento era Frombold. Frombold, tá vendo? Framboesa. Se você não concorda comigo, você tem problema. É framboesa. E aí, o que ele escreveu no relatório? Que ele enviou pra Viena. Né? Como se não bastasse o povo estar alarmado lá, vai alarmar o outro povo, que não tem nada a ver. Ele fala bem assim: o rosto, as mãos e os pés e todo o corpo estavam tão bem constituídos que não poderiam ter estado mais completos em sua vida.
Com espanto, viu um pouco de sangue fresco em sua boca, que, de acordo com os relatos, havia sido sugado das pessoas mortas por eles. Assim, ao ser perfurado, um monte de sangue completamente fresco também jorrou de seus ouvidos e boca. E aconteceram outras manifestações que não descrevo por respeito. Respeito aos vivos, né? Porque nojento. Daqui a pouco eu explico por que é nojento. Basicamente, ali nessa região da Sérvia e da Áustria e tal, eles tinham o costume de pegar os cadáveres e enfiar uma estaca de madeira neles. Por que eu não sei, não me pergunta. Não sou espíritos. Assim como depois de fazer esse relatório, eles cremaram o cadáver do Peter. Coitado, Peter nem era oriental, né, para ser cremado. Às vezes ele nem acreditava nessa cultura de cremação. Pobre dele. E aí vocês já imaginam o que aconteceu? Sim, alastrou sim uma epidemia. Vamos lembrar que epidemia é quando você tem um local um pouco grande, entendeu? Com algumas civilizações, pequenas civilizações povoadas, sei lá, eles começam a enlouquecer ou ter doença. No caso, a doença era loucura de acreditar no trem desse. E aí o relatório chega em Viena e um jornal publica essa notícia, falando que agora temos o quê? Uma nova doença mortal, a doença dos vampiros. Não sei se eu rio ou se eu choro. Em poucos anos, na Europa Ocidental, que é o berço da nossa civilização, galera toda já tava acreditando que vampiro existe, e é isso aí. Galera enfiava estaca na madeira, de madeira nos cadáveres. Às vezes até matavam os outros seres vivos com bala de prata, porque não custa nada, né? Às vezes você acha que é um vampiro. Mexeu com, sei lá, quanta terra, mas você acha que é vampiro, então eu vou matar ele. Uns negócios assim, sabe? Leve. Então eu vou queimar ali na fogueira porque eu tô achando que é vampiro. Botar no calabouço. Leve, de praxe, né? De praxe na Idade Média. Inclusive, só pra vocês verem como que eles enlouqueceram, um imperador daquela época mandou cirurgiões militares pra realizar autópsias nas regiões. E catalogar, entendeu? E descrever como que seria essa nova doença. É muito bizarro que ele mandou o povo que podia estar ajudando o ser vivo, né? Cuidar de ser morto. Por que não mandou um legista? Não entendo. Mas é isso aí. Que merda, hein? Todo dia tem uma merda. E esses notáveis cientistas falaram o quê? Que esses casos são notavelmente consistentes. Oh meu Deus, ainda bem que eu nasci numa época onde já tá tudo bom, onde a gente já tem conhecimento pra tudo, né? Oh meu Deus. Mentira! Enfim, esses pesquisadores, eles publicaram dezenas de artigos, livros, várias coisas relacionadas à doença mortal vampirismo. Bem, basicamente então, a doença do vampirismo, ela tinha sido catalogada e ela tinha sinais e características dela. Vamos ler, só pra vocês depois entenderem junto comigo, porque é um absurdo naquela época as pessoas acreditarem nisso, mas que é um absurdo pra gente hoje em dia, porque naquela época era natural. Basicamente, as características de um vampiro eram cadáver com sangue fresco correndo em suas veias e vísceras, sangue ao redor da boca por ter se alimentado, né, teoricamente, pele rosada, corpos volumosos e etc. O que eles estão descrevendo pra você aí do outro lado da tela? Se esse cachorro ajudar? Não. Se você já estudou um pouquinho, você vai saber que eles estão descrevendo pra gente o que acontece com um cadáver em decomposição, né? Mas a galera daquela época não estudou isso, então é natural que eles achassem que a decomposição, na verdade, é uma doença chamada vampirismo e que mata pessoas. Ironicamente, né, gente, o século XVIII, do qual eu estou falando até agora, é o século das luzes, é o século do iluminismo. É onde a filosofia e todas as áreas de conhecimento, elas estão reinando. Elas tinham passado por uma grande opressão e etc, mas agora elas estão prevalecendo. Então, é claro que nesta época,
eles debateriam sobre isso, porque são as luzes contra a ignorância, ou seja, tudo que parece ser ignorante, tudo que não tem um aval mesmo, onde se restam dúvidas, onde você não consegue falar tudo, né? Você vai pesquisar e vai ver se realmente a pessoa estava certa ou se a pessoa estava errada. E nesse contexto, os vampiros despertavam muita curiosidade. Os teólogos, por exemplo, eles falavam o seguinte: que os vampiros eram seres físicos que demonstravam a existência de uma vida após a morte. Os teólogos falavam isso. O teólogo é aquele cara cientista, né, que basicamente ele estuda as religiões e a forma de pensamento das religiões e das várias culturas. O vampiro, ele faz parte da cultura pagã, então por que não estudá-lo, né? Já agora os filósofos, né, os filósofos raiz, que não são teólogos, porque teologia é uma área que se deriva da filosofia. Eu odeio esse cachorro, tá tentando gravar meia hora. Já os filósofos, eles se preocupam com o fato de que as evidências disseminadas sustentando a existência de vampiro lançassem dúvidas sobre o valor do testemunho e de testemunhas oculares. Os dois estão muito doidos nessa época. Inclusive, daqui a pouco eu vou falar uns fatos bem interessantes dessa época do vampirismo, né? Que vocês vão entender porque eu falo que eles são doidos. Agora a gente tem o filósofo francês chamado Voltaire. Não sei pronunciar. Em 1764, ele escreveu um pequeno devaneio dele para os outros seres vivos lerem, que é o seguinte: o quê? Em pleno século XVIII existem vampiros? São cadáveres que deixam seus túmulos à noite para chupar o sangue dos vivos, seja em suas gargantas ou estômagos, e depois retornam aos seus cemitérios. Enquanto as vítimas empalidecem e são consumidas, os cadáveres que sugam o sangue ganham peso, ficam rosados e desfrutam de um excelente apetite. É na Polônia, na Hungria, na Silésia, na Morávia, na Áustria e na Lorena que os mortos se divertem tanto. Debochado ele. Nunca ouvimos uma palavra sobre vampiros em Londres, nem sequer em Paris. Admito que nas duas cidades há corretores da bolsa e homens de negócios que sugam o sangue das pessoas em plena luz do dia. Mas, embora corrompidas, não estão mortas. Estes verdadeiros vampiros que não vivem em cemitérios, mas em palácios. Bem, agora vamos para o que estava acontecendo naquela época, né? Como que a gente vai explicar uma epidemia mortal que não existe? Como que eu, Adelina, posso explicar o que estava acontecendo em pleno século XVIII? Porque Voltaire, né, esse filósofo grandioso, ele não explicou, ele debochou, ele foi cínico. O certo mesmo é sempre você tentar explicar. Então, alguns pesquisadores atribuem o fenômeno desse vampirismo, dessa epidemia coletiva, a grandes traumas que naquela época eles estavam vivendo, entendeu? Eles estavam passando por grandes traumas, por grandes decepções. Além disso, eles tinham uma alimentação precária. E vocês sabem que, dependendo da alimentação, você vai ter delírio, você vai ter febre, etc. Eles tinham doenças que, assim, você pegava num dia e era fatal, no outro você acordava morto. Então, tinham pessoas que deliravam de febre. E, além disso, eles faziam uso de muitas substâncias químicas sem nem saber. Tipo assim, eles pegavam arsênio, passavam no corpo. Era bonito. Então, tinham vários compostos químicos, assim, que eles usavam. Tinham também várias questões que não são tão assim, né? Como, por exemplo, o uso de ópio, de drogas, né? Naquela época começou-se o boom do uso de substâncias químicas tóxicas, teoricamente, né? Que são as drogas, que fazem mal ao ser humano, mas não em curto prazo, seria em longo prazo. Mas o arsênio também é assim, por que ninguém usa arsênio? Não sei.
porque eu sou maluca. Arsênio, pra quem não sabe, é um composto químico que ele é brilhante, né? Lembra o que nosso aqui no Brasil, hein? Vocês sabem me dizer? Vou deixar aí no ar, que eu quero que alguém coloque nos comentários o que lembra. O que teve aqui no Brasil? Outras referências daquela época falam que existiam substâncias químicas nos cemitérios, ali naquela terra. Por isso que demorava mais para se decompor o corpo naquela época. Acredito eu que não seja mentira, porque como eu falei, eles usavam muitas substâncias químicas naquela época que eles nem sabiam de fato para que servia, se era cancerígeno, se não era, se era tóxico, se não era. Era muito mesmo, então, tipo, não duvido dessa teoria. Agora, vamos para os fatos. O fato é que muitas dessas características que eu li pra você lá no começo do vídeo, que os médicos atribuíram aos vampiros, que eram, por exemplo, corpo voluptuoso, bochecha rosácea, sangue escorrendo, fazem parte da decomposição de cadáver. Vamos relembrar um pouco sobre ela? Foi basicamente nessa idade do século XVIII é que a gente começou a analisar o estado de putrefação. Foi nesse momento que o ser humano começou a se preocupar com o que acontece com o cadáver. Então, antigamente, antes dessa idade do iluminismo, não se existia isso. Talvez por isso que até no início do século XVIII o vampirismo tenha se difundido e se tornado uma epidemia, porque eles ainda não tinham estudado isso. Isso foi basicamente na metade, pro final do século XVIII, é que você estuda o que acontece em si com o cadáver, né? Quando a gente começa a estudar anatomia e tudo relacionado à anatomia, a gente começa a abrir cadáver, Leonardo da Vinci tá aí com seus vários desenhos de seres humanos e por aí vai. Então, antes disso, você não tinha muito conhecimento. Então, vou jogar o cientista daquela época que falou que era vampirismo, porque até se eu fosse daquela época eu ia falar, é vampirismo mesmo. É vampirismo. Não conheço putrefação, então é vampirismo. Então, vamos falar sobre a primeira coisa. Uma palavra super legal, rigor mortis. É uma palavra em latim, como vocês podem perceber. Meu latim, pronúncia, não sei como se pronuncia. Se alguém sabe, me fala aí. Claro, ninguém sabe como se pronuncia, né? Ninguém viveu naquela época. Eu espero, né? Ou existe algum vampiro aí me assistindo. Mas o rigor mortis é um estado que a gente pode traduzir literalmente para rigidez de cadáver, rigidez do cadáver, rigidez pós-morte, rigidez morte, rigidez da morte, e por aí vai, várias traduções, né? Porque você não consegue fazer uma tradução linda, né? Mas essas seriam as melhores traduções. O rigor mortis, ele não acontece só com um mamífero, né? Nós, seres humanos. Ele acontece com várias espécies de animais que a gente conhece. Por exemplo, pega um inseto aí que morreu, E tu achou aí jogado na rua? Se você tiver problema mental que nem eu, você vai fazer isso, né? Você vai pegar um inseto e vai guardar. E aí o que acontece? Mexe na patinha dele. Você vai ver que a patinha dele, você esticou a patinha dele vai voltar. Menina, se tu for aquelas pessoas assim, ó, que acreditam no mundo espiritual, tu vai levar um pulo e vai sair pra trás. Se tu não é, pois bem, já saiba que isso daí se chama rigor mortis, que é uma coisa normal para os cadáveres. Inclusive, nós humanos temos isso, que é uma rigidez, ou seja, se eu morri nessa posição, quando eu chego lá no legista, eu vou continuar nessa posição. O legista vai mexer meu braço, daqui a um tempo meu braço vai voltar com tudo pra mesma posição que ele tava antes. Chega a ser engraçado, porque tipo assim, se você é legista, você tá trabalhando, geralmente você trabalha muitas horas, né? Aí daqui a pouco, né, daqui a um tempo você tá lá trabalhando, de repente o cadáver vai e se mexe. Mas rapaz, se sou eu saio correndo do negócio, ou então eu pulo assim, eu dou um sustinho, porque qualquer barulho pra mim, até aqui dentro de casa, rapaz, eu tenho muito medo. Muito medo. Eu tenho muito medo mesmo. Ou então, por exemplo, imagina que tem algum paciente que chega lá no escritório do legista e ele tem calepsia projetista. Acho que esse é o nome. Que é aquela doença da pessoa que dorme e parece que tá morta. Né? Porque os batimentos diminuem muito e tal. Não dá nem pra você sentir direito, mas ela não morreu de verdade. Ela só tá ali num estado de dormência. Rapaz, se eu tô no negócio, a pessoa se levanta e fala assim: ai, desculpa, moço, tudo bem? Ai, nossa senhora, eu olho pra pessoa que sai correndo do negócio falando assim: ai, chama ajuda, socorro. Socorro. Então imagina naquela época, né, o que as pessoas não faziam, né? Se eu tivesse naquela época, eu pegava uma bala de prata, enfiava na pessoa e falava: agora vai. Volte pra onde você não devia ter saído. Ainda bem que a medicina evolui, né? Imagina, a gente teria matado um monte de gente que não precisava matar. Então vamos lá. Em alguns cadáveres, o sangue... Não, em alguns cadáveres não. Em todos os cadáveres, o sangue coagula. Só que em alguns cadáveres, o sangue se liquefaz depois de algum tempo. Isso é normal, isso é um dos estados da
putrefação, digamos assim, vamos usar essa palavra, né? Outra coisa, o que traz a rosácea para o cadáver? A gente produz alguns gases no nosso organismo e nesses gases a gente expele algumas bactérias. As bactérias, como elas estão ali naquele estado, elas se fazem rapidamente e elas trazem rosácea para o nosso rosto, trazem um monte de coisa. Agora, o sangue escorrendo, vocês lembram, né, do que eu falei? Lá do médico louco da Sérvia, da Áustria, que ele falou que escorreu líquido daqui e dos ouvidos. Vamos lá, gente, vamos lá. O que acontece quando a gente morre, né? Por isso que os egípcios não tinham isso, porque eles retiravam todos os órgãos, né? Só deixavam o coração, porque o coração era o primordial pra você voltar à vida e tal. Mas, tipo assim, hoje em dia eu até tiraria ele pra ver se não fedia. Mas é isso aí, não precisa. O que eu tava falando? Ah, tá. Os gases, como por exemplo, a gente produz gases por causa das nossas vísceras. Vamos falar melhor? Intestino delgado, intestino grosso, estômago, todos eles produzem certos gases. Esses gases vão fazendo que enche o seu corpo. Inclusive, vamos lá, qual era o diagnóstico de uma pessoa ser vampiro? Cadáver voluptuoso. Uma das etapas do defunto é ficar gordinho, é ficar enorme. Se você não retira esses órgãos daqui de dentro, você incha. Rapaz, tu incha até o momento que tu faz assim, ó, explode. E o que acontece quando você incha? Você produz muito gás, né? Quando você produz esses gás, seu corpo fica inchado também. Mas o que acontece quando você respira ou inspira? Aqui, com essa região, o que acontece com o seu tórax? Ele incha, né? Quando você tá vivo, isso funciona porque você tem o diafragma. E o seu diafragma tá funcionando. Além do seu diafragma tá funcionando, ele está funcionando, inchando e desinchando. Por quê? Porque o seu pulmão tá agindo, graças a Deus. Levanta a mão pro céu e agradece por ter um pulmão. Um pulmão. Agora, quando você tá morto, o seu diafragma também vai inchar. Mas o seu pulmão não tá mais funcionando. Ou seja, todo esse líquido começa a se formar um líquido ali dentro, tá? Que é o líquido da morte. Vamos chamar assim. É o líquido de decomposição mesmo. Toda matéria orgânica forma o seu material de decomposição. E ali começa a se formar um líquido. Daí, o seu diafragma tá inchado. Tá cheio de líquido. Tá cheio de gás também. Tem que expelir por algum lugar, não tem? Por onde que vai expelir? Vai expelir pelo sovaco? Não vai expelir pelo sovaco, porque não tem buraco nenhum aqui no sovaco. Pode expelir pelos Países Baixos, né? Pode, normal. Mas que outro lugar também tá bem perto aqui do seu diafragma? Essa parte aqui, essa região, né? Então, o médico falou que saía líquido pelos ouvidos. Sim, saía líquido. Esse líquido não era sangue fresco, meu amor. Eu espero que você não tenha tocado nesse trem. Entendeu? Esse líquido era decomposição. Líquido de decomposição, meu querido. Nojo. Ainda bem que você não descreveu o resto pra gente. Porque que nojo, que nojeira. Sai pela boca também, super normal, narinas. Inclusive, tem muitos relatos, né, relatórios daquela época, que se via cadáveres que choravam sangue. Na verdade, não era sangue que o cadáver estava chorando. Era líquido de decomposição. Estraguei a ideia do Papai Noel para tu. Inclusive, as pessoas falavam que esses vampiros, né, quando eles estavam nos cemitérios, eles soltavam uns gemidos e tal. Gente, se eu falei que podia sair até por lá, vai fazer barulho, né? Quando tu termina de comer, tua barriga não faz uns barulhos estranhos, movimento peristáltico também e tal? Você tá saindo líquido de você e gases, vai fazer barulho. Então, obviamente, esses gemidos a 7 palmos da terra, pra ser escutado esses barulhos aí. Que nem gemido. Entendeu? Nossa, eu tenho que cortar essa parte do vídeo. Mas vamos lá. Pro vampiro aristocrata, nós saímos do século XVIII. Ainda bem. No século XVIII, então, foi respaldado que vampiro o quê? Não existe.
que é tudo uma questão de biologia, tudo uma questão de perspectiva que a pessoa tinha errada, de febre que a pessoa estava passando, virou uma epidemia, sabe? Uma histeria coletiva, fazer o quê? Mas no século XIX, a galera gostava muito de consumir literatura. A literatura foi ali um boom, né? Todos os séculos têm literatura, vale ressaltar isso. Mas ali no século XIX também temos uma deixinha pra literatura, né? E aí, tem um cara que se chama John Polidori. Ele escreveu o primeiro romance sobre vampiros em inglês. Falei romance, né? Que século a gente já tá na literatura? Já pescou, né? Tu já pescou. Tu que tá aí não é ler, não. Que ele transformou um vampiro em um aristocrata, abrindo caminho para mais tarde, 78 anos depois, para Bram Stoker escrever Drácula. Então, assim, você percebe que no século XIX você começa a ter aquelas literaturas romantistas, onde você pega o que é lúdico e deixa mais lúdico ainda e deixa mais romantizado, né? Para que fique ao bel prazer do leitor, que você se apaixone por aquelas histórias. Então o cara escreveu um romance sobre vampiro, o outro 78 anos depois veio escrever o outro sobre vampiro, que é o Drácula, né? Conde Drácula. E aí a gente já tem os outros mitos relacionados a vampiros e coisa e tal. Qual é a imagem que se criou, então, no século XIX sobre o vampiro? Uma pessoa elegante, não é mais um cadáver em putrefação, não é. Não, agora ele é elegante. Ele é aristocrata. Tá vendo meu sinal aqui? Não tô fazendo coração coreano pra ti. Tô fazendo isso aqui mesmo. Ele é aristocrata. Ele é um cara charmoso. Talvez seja bigodudo, né? Porque naquela época era a época do bigode, né? A galera gosta de um bigodinho, talvez ele tenha um bigode. Naquela época, então, foi escrito vários contos vitorianos que perpetuam até hoje. É a imagem, né? Do cara elegante que tá no nosso imaginário, né? Nós criamos essa imagem. Inclusive, seres vivos, que essa imagem, eu gostaria de ressaltar pra vocês que a imagem sempre começa como, pra gente, né, que é desse século, como um homem elegante, etc, tipo Crepúsculo, rico, né, e tal, poderoso, mas que a verdade é que tudo começa de uma lenda, por causa de uma histeria coletiva, que foi perpetuado por médicos e cientistas, e depois decai por causa deles também. E hoje em dia a gente tem essa ideia, né? Vale ressaltar também que antigamente e hoje em dia, pessoas que são espiritualistas, sabe? Eles falam que existem os vampiros que são vampiros espirituais, né? Que são vampiros que vão sugar, né, a energia vital das pessoas. São pessoas ou então espíritos que fazem isso. Se eu acredito nisso? Mas pode existir? Pode. Tudo pode existir. Mas ainda não foi comprovado. Então, tô de boa. Agora sim, o que eu posso recomendar pra vocês assistirem? Inclusive, já deixa o like, se inscreve aí, viu, ser vivo, que eu tô de olho em tu. Se inscreve e deixa o like nesse vídeo, que tá muito bom, né? O que eu posso recomendar pra vocês de filme, que eu adoro, é Entrevista com o Vampiro. Gente, só tem homem caliente, tu fica até quente. E tem uma saga aí que se chama Saga Crepúsculo, eu assisti ela uma ou duas vezes, não gosto muito dela até hoje, porque eu acho que, tipo assim, a ideia da entrevista com o vampiro, pra mim, parece muito mais real do que a ideia do negócio, né? Tem o Conde Drácula também, o filme, tem Drácula também, o Drácula, que saiu em 2000, sei lá quanto, 2018, eu acho. Muito maneiro também. Tem vários filmes aí de vampiro pra vocês assistirem, tem séries também, tem a The Vampire Diaries. Um negócio assim, é boa, não é ruim não. Então, né, séries vivos, eu já dei várias diquinhas de filmes pra vocês, né? Agora eu gostaria que vocês se inscrevessem no meu canal, por favor, e deixassem um like. Eu não sei se eu já falei isso, eu já falado, tô repetindo só. E eu vou contar uma história verídica que aconteceu comigo.
Minha mãe falou pra mim comprar fermento em pó pra ela, né? E eu fui comprar lá na padaria. Era umas 18 horas. Eu não sei se vocês sabem, mas aqui em Brasília, quando a gente tá no inverno, acaba escurecendo a esse horário. Então já tava bem escuro na rua. E eu fui comprar esse fermento. E eu encontrei um homem muito bonito nesse caminho. Ele falou que tinha um presente pra me dar. E ele me ofertou esse colar. Ele é muito lindo. E ele pediu que ele colocasse esse colar em mim. Então eu deixei. Quando ele colocou, ele me deu uma mordida. E, bem, eu falei pra vocês que minha mão estava suja. Eu não sei se eu reparei se eu falei ou não. Mas uma amiga veio me visitar. E eu estava fazendo o cabelo dela, então acho que é por isso que minha mão tá suja. Ela ainda não me mandou uma mensagem, mas eu acho que ela já deve ter chegado em casa bem. Agora mesmo, eu estou me sentindo bem mal. Alguns momentos depois. Bem, eu estou me sentindo mal há algum tempo. Espero que minha amiga ainda esteja viva. Metade de mim não se sente mais viva.